Então, pessoal, vamos continuar nosso curso falando sobre transformações gasosas, certo? Que é justamente o comportamento do gás, considerando a temperatura, o volume e a pressão, certo? Veja, para a gente analisar o comportamento dos gases, né, existem vários problemas que consideramos ser problemas de geometria, problemas físicos, porque se a gente for pensar numa molécula, por exemplo, então ela é tão pequeno quanto que a gente considera ela algo pontual, que não tem dimensão nenhuma, certo? Mas quando trata-se do comportamento do gás, a gente precisa definir alguma, alguma geometria para o gás, certo? Então, é por isso que precisamos saber o que seria a amostra gasosa, né? Porque é justamente o comportamento dessa amostra gasosa que vai nos dar a informação ou possibilidade de calcular a temperatura, o volume e a pressão do gás, certo? Então, vamos pensar aqui no exemplo. Vamos pensar aqui que tem um gás confinado, certo? Então veja, aqui, pensar no gás totalmente confinado aqui, preso a esse volume, certo? Ele está totalmente espalhado aqui, né? Suas moléculas, certo? Então veja, analisar molécula por molécula não é possível, porque não se estabelece uma determinada área, né, na ação, na colisão, por exemplo, de uma molécula na parede do recipiente, para a gente estimar, por exemplo, a pressão, né? Não consegue fazer isso. Mas, se a gente limitar, por exemplo, começar a limitar regiões, né, possíveis regiões de moléculas, essas quantidades de moléculas aqui colidindo conjuntamente na parede, aí sim forma uma área, certo? Então, vamos pensar nesse conjunto de moléculas se movimentando em uma única direção, em todos os sentidos possíveis, certo? Então, é esse conjunto de moléculas que definimos por amostra gasosa que vai possibilitar a medida de quê? A medida da temperatura do volume e da pressão, certo? Isso é bem assim, não é coisa assim de outro mundo, vamos pensar, porque como é que a gente pode medir, por exemplo, uma molécula, né? Como é que a gente pode medir a temperatura de uma molécula? Como é que a gente pode medir a pressão que ela exerce sobre a parede do recipiente? A gente não tem como estimar, mas para um conjunto de moléculas sim, certo? E esse conjunto de moléculas ele é conhecido como uma amostra gasosa, certo? Então, a amostra gasosa é o conjunto de moléculas mínima possível a qual podemos medir temperatura, volume e pressão, tudo bem? E quanto é o número de moléculas mínimo possível para a gente medir essas variáveis termodinâmicas assim ditas? O número de moléculas corresponde a quanto? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas aproximadamente, conhecido também por número de Avogadro, exatamente, certo? Então, veja, somente a ordem da grandeza, 10 a 23 moléculas, então é praticamente 10 vezes 10 vezes 10, 23 vezes, né? Então, um número gigantesco de moléculas. Então, essa amostra gasosa, uma amostra gasosa, que contém esse número de moléculas, essa amostra nos possibilita medir temperatura, volume e pressão. Agora, uma molécula, duas moléculas, ou até mesmo poucas moléculas, não permite a gente medir temperatura, volume e pressão do gás, certo? Então veja, o que corresponde 6 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas? Corresponde ao quê? A 1 mol, certo?
aproximadamente. Isso aqui é um valor aproximado, né? Isso corresponde a 1 mol. Muitas das vezes é arredondado para 6, certo? E esse número é conhecido como número de Avogadro. Avogadro. Tudo bem? Então é uma coisa que a gente tem que ficar falando porque para a gente compreender de fato o que está acontecendo, certo? As moléculas não têm uma certa geometria, não tem dimensão, então medir ela isoladamente é impossível, mas a gente pode definir uma amostra gasosa, certo? Que é a quantidade de moléculas necessária para que nos possibilita medir temperatura, volume e pressão, certo? E essa quantidade de moléculas equivale a 1 mol, que equivale a 6,0223 moléculas. Tudo bem?